Então, pessoal, tem uma regra que se chama Bubble Pushing Rule, tá? Que você pode aplicar de forma muito mais simples aí para fazer essa conversão, né? Então, o que a gente viu foi que, primeiro, né? Quando eu tenho uma porta AND, se eu quiser escrever isso utilizando OR, ou seja, eu tenho essa conversão de AND para OR, né? São funções diferentes. Eu verifiquei que eu tenho algo assim, ó. É esse? A gente viu no vídeo anterior, tá? Para simplificar sempre o desenho, vocês vão encontrar bastante, tá? Esse circuito sendo representado da seguinte forma. Aqui, ó. Aqui. Notem que essas bolinhas aqui, elas significam inversores, né? É o contrário, é o inversão. Então, eu posso simplificar, e no lugar de estar desenhando o inversor, eu posso estar desenhando dessa forma, tá? Você diz, tá, mas isso aí não me ajudou em nada, porque eu já sabia, eu já tinha visto no vídeo anterior. Na verdade, a regra diz o seguinte, aonde eu não tenho inversão no meu circuito aqui de entrada, a AND nesse caso, vai aparecer uma inversão no outro circuito, incluindo entradas e saídas. Tá certo? Então aqui, ó, eu não tenho inversão aqui nessa entrada, nem nessa saída. Logo, apareceu um inversor aqui e um aqui. Tá? Então eu consigo aplicar essa regra diretamente no meu diagrama lógico. É um teorema, tá? Esse é o meu teorema de De Morgan, que a gente aplica geralmente na álgebra booleana. Isso vai nos ajudar porque às vezes eu tenho um circuitozinho como esse aqui, ó, por exemplo. E se eu quiser converter isso aqui para OR, né, eu vou fazer como? Ora, aonde tem bolinha, ela some. Aonde não tem, ela aparece. Então, eu teria exatamente isso aqui. Certo? Bem simples, muito mais rápido, não é verdade? Então, ó, se eu tivesse algo assim, ó, e quisesse converter, utilizando OR, né? Eu teria o quê? Isso aqui é equivalente a esse circuito. Entrada e saída, não é? Tem bolinhas, então ela vai desaparecer de todo lugar. Tá joia? Isso é válido também para outra conversão. No momento que você tem uma OR, por exemplo, né? Você já nota, né, que isso aqui podia ter sido feito ao contrário. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? Eu vou colocar uma bola aqui, uma inversão aqui e uma inversão na saída. Isso aqui bate com o que a gente viu anteriormente também. Se eu tenho agora, ó, um carinha como esse aqui, ó, e quero converter, isso aqui eu vou ter como saída, né? Essa expressão. Tranquilo? Então, vocês conseguem aplicar esse Bubble Pushing Rule de forma muito simples aí no teu diagrama, tá? E trabalhar bem com ele. Então, essa parte aqui é bem legal, tá? E interessante para que vocês brinquem aí um pouquinho. E vejam, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, olha, quando a gente tem, então, qualquer circuito, né? A gente viu aqui, né, que um inversor, eu posso representar esse inversor dessa forma, usando o AND, ou dessa forma aqui, usando o NOR. Eu posso representar, ó, uma AND, né, utilizando dessa forma aqui, ó, com NAND, não é? Ou, lembre da conversão, a regra das bolas, né? Ou isso aqui, ó, utilizando o NOR. E eu posso utilizar, ó, minha OR com NAND. Vai ficar isso aqui. E com NOR vai ficar isso aqui. Tá certo? Então, esses são os três elementos básicos aí que a gente vai estar convertendo. É um resumo do que a gente viu nos últimos vídeos, tá? E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque agora, ó, se vocês tivessem um circuito como esse aqui, ó, e quisesse converter esse aqui, ó, A, B e C, por exemplo, e dissesse, eu quero usar apenas portas NAND nesse circuito, vocês conseguiriam
converter esse circuito aqui de forma simples. Olha só, eu poderia chegar aqui e dizer, espera aí, uma porta NAND com uma inversão, isso aqui corresponde a uma porta AND. Essa aqui, ó, não é? Notem esse carinha aqui, tá certo? Então aqui eu tenho AB, e se aqui, ó, esse ponto aqui, eu chamar ele de 1, eu teria o meu ponto 1 aqui, tá? E depois, esse ponto 1, ele é ligado numa porta NOR, mas eu só quero usar AND, uma porta OR, mas eu só quero usar NAND. Então, ó, eu olho para cá e vejo, espera aí, uma OR, ela pode ser feita da seguinte forma. E isso aqui seria o teu C, certo? Então, esse circuito aqui, ele é equivalente a esse circuito aqui. Está fazendo a mesma função lógica. Estou apenas convertendo elemento a elemento, né? Agora falta uma coisinha aqui só para a gente finalizar esse circuito, que é, notem, eu não falei para vocês que um inversor, por exemplo, quando eu inverto novamente, então, ó, se aqui eu tenho A, aqui eu vou ter a barra, aqui eu volto a ter A, não faz sentido, né? Quer dizer, quando eu tenho a barra barrado, isso aqui vai ser igual a A, porque se eu tiver 0, depois do primeiro inversor ele virou 1, depois virou 0. Se eu tenho 1 no A, quando ele passou pelo primeiro inversor ele virou 0, depois ele virou 1. Tá certo? Então ele volta para o que era anteriormente. Isso quer dizer que eu posso simplificar essa lógica se eu encontrar inversores em sequência. Tá? E há algum inversor em sequência aqui? Olha, esse carinha aqui, ó, não é inversor. E aqui, ó, vocês estão vendo outro inversor? Então eu posso simplesmente, ó, cancelar os dois. Quando eu cancelar, esse meu circuito ele vai virar o seguinte, ó. Vai ter uma inversão aqui, tá? Outra inversão aqui. E isso aqui. Então, essa aí é uma técnica para a gente tentar simplificar, converter circuitos, tá? Utilizando portas lógicas universais. Então, vejam, façam, tá certo? Aí, o mesmo exercício que eu acabei de fazer, utilizando, para tanto, esse circuito escrito apenas com portas NOR, tá certo? E vejam se tem algum ponto ali que vocês vão simplificar, não é? Verificar qual é o circuito equivalente, tá joia? Um outro exercício seria pegar esse circuito aqui, no momento que você simplificou, seja esse, seja o outro, achar a expressão lógica dele, tá certo? Nesse formato, e depois encontrar tabela verdade e verificar se ambas as tabelas verdades desse circuito aqui, ó, desse circuito aqui e do circuito NOR, se são iguais para todos os casos. Tá? Então, eu deixo esse exercício para vocês trabalharem e exercitarem um pouquinho.